Oi mundo! Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu achei particularmente muito prazeroso de estudar, mas ao mesmo tempo muito difícil, porque a gente não tem o costume de falar sobre isso e é um assunto que deveria ser muito mais discutido, mas que a gente ainda não tem esse perfil e eu espero que um dia nós cheguemos a ter. Mas é isso. Enfim, todos os dados, informações, curiosidades que aparecerem aqui no vídeo estarão na descrição. E durante o vídeo vão aparecer inúmeros relatos aqui, que são trechos que eu gostei muito de histórias que eu li. E é isso. Vamos lá. Enfim, o assunto de hoje é trans, é mudança de sexo, é preconceito, é machismo, é tudo junto. E antes de começar a fazer uma linha do tempo trans e de tudo que pode acontecer, eu tenho que deixar alguns termos básicos já claros para todo mundo. A questão dos trans, ela é, a grosso modo, um profundo desconforto com o seu próprio corpo, que pode ser traduzido como eu nasci no corpo errado, eu nasci no corpo do gênero errado. Tanto que crianças muito pequenas já se mostram trans, e esse é o grande ponto, porque elas são muito vulneráveis. Mas ok. E antes de qualquer coisa, eu também vou ter que deixar claro uma coisa que às vezes é bem confusa, mas por exemplo, um homem trans é, é uma mulher que virou homem. E vale ao contrário, uma mulher trans é um homem que virou uma mulher. Ok, e tudo isso é diferente de um travesti, que é uma pessoa que tem prazer, uma boa aceitação com seu próprio órgão sexual, com seu eu, se enxerga como homem, por exemplo, e gosta de vestir roupa de mulher, se sente muito mais à vontade com as roupas do gênero feminino. E é isso é um travestismo. É a ideia de você simplesmente mudar a roupa, mas você ainda é um homem, você ainda se considera um homem. E é completamente diferente de um trans, que ele não se considera. Se eu fosse trans, eu não me consideraria um menino, eu me consideraria uma menina. E aí ia ter um monte de problema que eu vou comentando agora durante o vídeo. Mas já para começar, eu vou começar com a frase de Aristóteles: homem seja homem, músico seja músico. Toda coisa é inseparável de si mesma. E essa frase vai definir muito bem os trans, pela ideia de que se você é uma garota que nasceu um garoto, isso não te faz menos garota. E aqui no YouTube mesmo a gente vai ter o relato, acho que um dos primeiros vídeos, se você digitar trans, sobre uma garota que foi ofendida e ela vira pro cara e fala: eu não sou menos garota do que qualquer uma mulher nesse planeta. E isso é incrível e é exatamente isso. Não é porque você tem um órgão sexual que não te faz uma garota, ou um órgão sexual que não te faz um garoto, que você não seja aquilo. E é isso. Quando uma criança ela tá manifestando ser trans, ela não tá manifestando sexualidade, ela não tá manifestando com quem ela quer estar, ela está manifestando o gênero dela, a própria identidade dela, ela tá manifestando quem ela é, quem ela quer ser. E isso é incrível. Enfim, agora vamos mais para uma linha do tempo de do trans e de coisas que eu vi muito frequentemente nos relatos. Enfim, a gente já começa que assim, crianças muito pequenas, elas podem sim ter opinião sobre o que elas acham que elas são ou elas sabem que elas são. Tanto que em vários relatos, crianças de 2 3 anos, elas já sabiam que estava errado. Alguma coisa estava profundamente errado. Então, elas já viravam: mamãe, eu não sou o Leandro, eu sou a Luísa, ou o contrário. E isso muitas vezes assusta os pais. Eles acham que é só uma fase, eles entram num estado de negação.
porque é muito difícil você lidar com isso. Eu vou lançar ainda essa semana um vídeo sobre a psicologia da paternidade, mas de maneira curta eu posso dizer que se você tem filhos, você tem a ti mesmo, porque todo mundo acaba querendo ter filhos para ser você, para criar alguém, para ser quase um espelho, você quer ser um modelo. E criar um filho já é muito difícil, e quando esse filho ele é fora da curva, quando ele é deficiente, quando ele é não, quando ele é trans, quando ele é gay, isso choca muito o pai, porque bota ele em próprio conflito e a maioria dos pais não está pronto para ser pai, não está pronto para realmente entender que aquele é um outro indivíduo, que ele tem outras necessidades, que ele tem outras maneiras de encontrar a felicidade dele. Enfim, e a questão com os trans vai ser justamente isso, porque uma criança que manifesta ser trans, vamos lá, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, muitas vezes ela não é levada a sério, muitas vezes ela vai ser levada a tentar ter um estilo de vida completamente diferente. Em vários relatos que eu li sobre pais que puniam os filhos quando eles agiam do gênero que eles não nasceram. Tipo, o menino era estimulado a se vestir de menino. Quando ele fazia isso, ele era recompensado, e quando ele não fazia, ele apanhava. E eu descobri que isso é bem comum até, que é muito normal os pais punirem a criança quando ela começa a realmente demonstrar que ela não tem interesse. E é isso. Nós não damos muito ouvidos, mas essa parte o que fica mais importante de dizer é que sim, crianças podem ser trans, crianças vão manifestar-se trans, e você tem que ouvir isso. Porém, você tem que ouvir com uma atenção gigantesca, porque a questão de ser trans ou não, ela também está muito ligada ao gênero, que está muito ligado ao sexismo, que está muito ligado ao machismo. E talvez não tenha associado isso tão fácil, mas vamos a um exemplo. O garotinho, ele não gosta de jogar bola, ele gosta de brincar de boneca, e aí ele para e pensa assim: talvez eu seja uma garota, porque eu não gosto de coisas de garoto. Isso ele não tá mostrando ser trans, ele está mostrando sexismo e até um pouco de machismo mesmo, porque nossa sociedade, ela é muito dualista, ela é muito ou você é homem ou você é mulher, ou você é do bem ou você é do mal, ou é corpo ou é mente, e a gente frequentemente esquece que toda dualidade ela tem um ponto de encontro, e ela só existe uma dualidade se existe um oposto, e esse oposto sempre vai estar em conflito, mas ao mesmo tempo sempre vai se encontrar. E esse é o ponto. Nós esperamos, em geral, óbvio, nós esperamos que nossos filhos sejam muito filhos, muito másculos, de uma maneira geral. O povo mundial e a população mundial e a população brasileira, ela espera que o filho seja muito macho, que a mulher seja muito fêmea. E isso tem todo um ponto de vista histórico que eu não vou trazer aqui, mas, gente, é óbvio, né? A mulher, blá blá blá, inferiorizada, enfim. Mas esse não é o ponto hoje. O ponto importante é que é muito fácil para a criança se perder nessa ideia de que se ela não é aquilo do gênero dela, ela já é outra coisa. Então nós temos que ouvir, e temos que ouvir com muita atenção para ver se essa criança realmente ela tá demonstrando ser trans, ou se ela tá demonstrando mais um sexismo, que também é péssimo, mas também não é o assunto. E é isso. Aí vamos nós. Enfim. ahn, Vamos supor que deu tudo certo. Vamos supor que a sua família te aceitou, que a sua família deixou você se vestir com seu gênero, e que você chegou à adolescência. Na adolescência você vai começar a tomar inibidores de hormônio, que eles vão servir para impedir a sua puberdade. Eles vão impedir que existam as características secundárias do sexo. Ou seja, no caso de um menino, vão pedir barba, vão impedir o ganho do tônus muscular do perfil masculino, vão impedir o crescimento de pelos. Por quê?
Porque à medida que você impede essas coisas, você impede muita coisa de acontecer depois. Você impede muita cirurgia. Você impede até o próprio sofrimento ou prolongação desse sofrimento. Porque essa criança, que agora já é uma adolescente, ela já não se vê daquele gênero, daquele sexo, e ela ainda tem que passar pela puberdade. Então, é péssimo, porque isso só vai reafirmar que ela tá no corpo errado. Então, é isso. Só que tem sempre as histórias, e na verdade tem muito mais história, de crianças que não conseguiram se dar bem nisso. De crianças que tiveram que esconder o tempo todo. De crianças que chegaram na adolescência e ainda não tinham o apoio da família, ou que não chegaram a falar pra família, ou que a família obrigou eles a ser assim, como eles vieram ao mundo. E aí chega na adolescência, entra na puberdade, vai ter o ganho das características secundárias, que mais tarde levarão a inúmeras cirurgias. Por quê? Porque no caso do menino, não é tão difícil. A gente vai ter a cirurgia para construção da vagina, que ele vai acontecer, a grosso modo, corta-se o pênis, vira a pele, usa-se a glande para fazer um clítoris, e é isso. E depois usa um pouco da pele para fazer os grandes e os pequenos lábios. Ele é até que bem mais simples, ao mesmo tempo que também vai ter a prótese dos seios. Geralmente tem um... esqueci o nome agora, mas vai ter a cirurgia de afinamento do rosto. E é isso. Porém, se você é uma menina que não teve a sorte de conseguir tomar um Luprol, um inibidor de hormônio, você vai ter muito mais coisas, que é a mastectomia para tirar os seios, a histerectomia para tirar o útero, a oferoctomia para tirar os ovários, a vaginectomia para mudar a vagina, a talpicotomia, que é a das tubas, e sem contar depois as secundárias, que você vai ter que tomar muito estimulação hormonal para você fazer o crescimento dos pelos e o ganho do corpo mais masculino, uma vez que esse corpo que você estava, ele não atende a sua necessidade psíquica. Enfim, e aí, ainda continuando essa linha do tempo, a gente vai ter assim. Vamos supor que você... que deu tudo certo, que sua família se apoiou, que você tomou Luprol. E aí você vai fazer essa cirurgia. Muito certamente. Lá pelos 18 anos ou 21, dependendo de alguns países. Porque cada país vai ter a sua característica nessa fase da mudança de sexo. E você ainda vai ter que passar pelo protocolo de Harry Benjamin, que é você tem que viver um ano com o gênero que você escolheu e depois ainda fazer uma terapia em conjunto para ver se você tem certeza dessa mudança. Aí você passará por todas essas cirurgias que eu falei, ou na verdade nem todas, porque você já tirou as características secundárias. Você vai ter um corpo mais infantilizado, você não vai ter... provavelmente você não teve um ganho de massa expressivo, você vai ser uma pessoa mais magra, mais sem pelo. E isso é muito bom para pro processo todo da mudança de sexo. E se você não teve essa sorte, você vai ter que tomar... depois você vai ter que fazer todas as cirurgias, você ainda vai ter que tomar hormônio secundário e pro gênero que você virou. E isso é muito abrasivo pro corpo. Mas... ok. E o DSM, para quem não assistiu alguns dos meus outros vídeos, o DSM é a bíblia dos psicólogos. Ele trata sobre todas as doenças psíquicas. E a TIG, transtorno de identidade de gênero, ele está presente no DSM-4. E só aí já é um pouco ofensivo, porque você está qualificando isso como sendo uma doença, mas que ao mesmo tempo terá algum benefício, e que eu já comento disso
Mas, enfim, como sendo uma patologia, a gente vai encontrar sintomas que eu particularmente achei muito rasos e de certo ponto até sexistas, como eu tinha mencionado, que serão eles a identificação forte presente com outro gênero, o desconforto presente com um sexo biológico, muitas vezes expresso pelo travestismo, a inclinação para brincadeiras fantasiosas do sexo oposto, a preferência com brincar com amiguinhos do sexo oposto, o desejo constante de participar de jogos e passeios do sexo oposto. Isso é extremamente sexista e por isso que não. Mas ao mesmo ponto, infelizmente, isso é extremamente útil atualmente, porque o fato dele ser considerado uma doença o qualifica como sendo passível de investimento de financiamento público. Por quê? Porque vários convênios eles não cobrem a questão da mudança de sexo, porque eles entram no debate de se é algo mais de vaidade, se é um cosmético. E eu sei que para quem está passando isso, para quem entende, vai entender que tipo, não tem nada a ver com isso. Mas muita gente ainda pensa assim, que você está mudando de sexo mais por vaidade, por isso, por aquilo. E que não deveria ser útil, não deveria ter investimento público. Então, o fato dele ser considerado uma doença garante a ele pelo menos isso, que é o apoio do financiamento público. Que eu não sou iludido e que eu não posso iludir vocês, que ainda é muito difícil de conseguir, que você é muito maltratado. Eu ouvi história de muitas pessoas que, pegar o caso do Leandro que veio da Luísa, que durante o próprio tratamento ele era chamado de Leandro, Leandro, Leandro. E o grande ponto é esse, que você não deve chamar ele de Leandro, porque ele é a Luísa, ele sempre foi a Luísa e ele só quer mudar o sexo dele para ser visto como inteiro Luísa e não ter mais um pênis, lembrando ele que ele é uma Luísa com pênis. Enfim, e esse desrespeito, essa não aceitação até por parte de todo o corpo médico, tipo, grande parte do corpo médico, público, ok, não estou generalizando, ele ainda sofre bastante disso. As pessoas que vão mudar de sexo, elas ainda são muito confrontadas, muito desrespeitadas. E como uma passagem agora que eu não anotei de quem é, mas fala assim: a TIG sugere não apenas que as pessoas trans apresentem transtorno, mas que a própria identidade é um transtorno. Você está dizendo para ela que aquilo que ela é tá errado e que ela precisa mudar. E aí, já pegando esse embalo, eu entro justamente na questão de terapia. Por quê? Porque dependendo da sua linha, dependendo da maneira como você vê as coisas, essa questão do transtorno de identidade de gênero pode ser combatida, curada. E Susan Coates, que é do projeto de identidade de gênero da cidade de Nova York, e Kennedy J. Zucker, que é o chefe redator do DSM-5, são exemplos de profissionais que acreditam que enquanto uma doença psíquica, ela pode ser curada com um devido tratamento. Tá. Assim, a partir do momento que você vê isso como uma doença psíquica, que você vê como um hábito, que você vê isso como sendo assim, pela ideia de que você aprendeu a ser trans, que alguma grande frustração no seu passado te levou a um desejo insuportável, a uma neurose, pode ser chamada assim, de uma mudança de sexo. Nós vamos ter as terapias corretivas, nós vamos ter o que? O controle da ansiedade, que essa Susan Coates, ela diz muito que os trans, eles nascem da ansiedade, da angústia, e que se você agir efetivamente e de uma maneira eficaz na ansiedade e na depressão, essas pessoas provavelmente elas pararão com o desejo delas de mudança de sexo. Já o Kennedy J. Zucker,
ele já diz sobre o hábito, sobre o aprendizado, de uma maneira muito behaviorista, naquela questão de tratamento corretivo. Toda vez que o seu filho, isso é um relato também, toda vez que o seu filho fizer algo certo, algo do gênero masculino, algo que remeta a isso, ele ganha uma fichinha azul e depois de tantas fichinhas azuis ele vai ganhar um brinquedo de menino. E toda vez que ele fizer alguma coisa que remeta mais a uma menina, que remeta ao gênero feminino, ele vai ganhar uma fichinha rosa e depois de tantas fichinhas ele vai apanhar do pai. Isso é uma terapia corretiva, é uma terapia comportamental, é uma terapia que hoje em dia ela ainda assim é usada, não é pouco usada, ela é muito usada. Ela age diretamente no comportamento e ela ignora completamente a parte psíquica da pessoa, acreditando mais que o próprio comportamento pode ser controlado. E os relatos que eu li, infelizmente, essas terapias elas dão certo. Elas corrigem, por exemplo, esse garoto ele vai parecer um garoto, mas por dentro ele ainda vai sentir uma garota. E nós vamos ter provavelmente o desencadeamento de angústia, depressão, síndrome do pânico, podendo gerar o que? Uma bulimia. Nossa, o que não falta são doenças que essa criança pode ter, já que ela se vê como uma menina e os pais meio que estão forçando ela a ser outra coisa, estão corrigindo e ela ainda está associando a ser o gênero que ela quer como sendo algo horrível, ou seja, ela está associando ser ela como sendo algo péssimo, como sendo algo passível de correção e apanhar. Enfim, não gosto desse assunto, tipo, dessa parte, mas a gente ainda tem muito e eu tinha que comentar sobre isso. Uma psicanálise, dependendo, ela ainda vai falar sobre a questão do que te leva a isso, do seu trauma. Vai ter uma regressão, vai ter uma anamnese, vamos ter uma busca pelos próprios motivos mais internos dessa mudança de sexo. Porém, isso também pode ser extremamente contestado, porque crianças muito pequenas, como eu já disse, elas já demonstram esse desejo da mudança de sexo. E a própria terapia corretiva ela já é muito errada. E um estudo do John Hopkins com criança estrofia, elas nascem geneticamente masculinas, XY, e com testículos e sem pênis. É uma doença que atualmente ela tem ocorrido até menos. Essas crianças são biologicamente homens, elas nascem só com os testículos e sem pênis, então os testículos são cortados, logo elas viram uma menina. E esse estudo ele foi justamente para provar que essas crianças, mesmo sendo meninas, são garotos que nasceram sem o pênis, mas com o testículo, eles ainda são meninos, mesmo tendo uma vagina, mesmo o acaso tendo feito isso com eles, eles ainda se veem meninos, eles ainda se consideram meninos, e esse estudo foi super importante justamente para essa ideia de que não é o comportamento, é a própria natureza do ser, é a própria frase do Aristóteles do início do vídeo sobre você é aquilo que você é. E eu falei o vídeo todo sobre trans, sobre crianças trans, sobre adolescentes trans, até inícios de adultos trans, mas eu não comentei sobre os pais. E os pais nesse ponto, eles são muito importantes, além de muito interessantes, além de muito incríveis, porque, como eu disse, os pais já vão passar por um processo meio de castração, porque o filho não vai ser tudo aquilo que ele desejava que o filho fosse, e não vai ser um reflexo dele mesmo, será uma coisa completamente diferente. Então os pais vão viver um luto. Os pais vão viver a perda do bebê.
a perda da criança. Por mais que eles aceitem, isso eu quero dizer no geral, ok? Tem pais que realmente já estavam muito preparados para ser pais, já estavam muito preparados com essa ideia de que é um outro ser e não tem nada a ver comigo. Mas os que não estavam, e até aqueles que não estavam e aceitaram, tipo, né? É obrigação meio. Eles. Eles ainda vão viver um luto. Eles ainda vão projetar uma morte desse bebê. E um dos relatos mais bonitos que eu li foi de um pai que precisou de férias. Ele entrou no quarto dele, não falou com a filha por 26 dias. Depois disso ele falou: "Eu te amo como eu sempre te amei". E eu fiquei tipo: "Ai meu Deus". Mas é exatamente isso. O pai, ele tem que viver tipo, né, um pai que não está preparado, ele tem que viver esse momento da perda dele mesmo, a perda do tudo que ele idealizou pro filho. E como os pais, nesse ponto da criança que muda de gênero, é muito importante, porque o pai que vai, querendo ou não, aceitar ou não essa novidade, que vai comprar ou não as coisas do gênero que deve para a criança, que vai ou não comprar Luprol ou um inibidor hormonal para essa criança, para esse pré-adolescente, ele é a base de toda essa mudança. Não existe um bebê sem um adulto. A gente sempre pega as características dos nossos cuidadores, dos nossos pais, e os pais nisso eles vão estar completamente presentes para essa luta do espaço do filho, para essa luta do filho virar e dizer eu sou isso. E e muitos dos casos que eu li, eles foram brutais até. Eles foram muito brutais porque mesmo quando a família dava certo, aliás, eu li muitos casos dos Estados Unidos, ok? Então só deixar isso claro pra explicar, ressaltar algumas coisas que eu vou falar agora. Mas mesmo quando a família aceitava, a sociedade ainda tinha muito ressentimento porque culpava os pais por essa mudança. Culpava assim, você tá fazendo seu filho assim, você tá fazendo, por que você não impede? Eu li um caso sobre uma família que o garoto mudou de sexo aos 7 anos, né? Ele estava em processo de gênero, na verdade, no momento só de gênero. E a Ku Klux Klan se reuniu, isso foi agora, 2010, tá? Não é um caso muito antigo. Ela esquartejou o cachorro da família e pregou na cerca. Eu li um outro que os pais perderam a guarda da criança. O governo americano tirou a guarda porque acreditava-se que estavam induzindo essa criança a essa mudança e que não era uma escolha dela. E a gente entra naquela ideia básica de ser pai, que é o vigiar sem controlar, prevenir sem exigir, incentivar sem insistir, proteger sem sufocar. Que são coisas simples, mas que tem uma linha muito pequena, muito tênue entre essas coisas. E principalmente quando você está num lugar mais fechado, numa sociedade mais fechada como a nossa, é muito fácil de você falar assim: os pais fizeram isso, os pais isso e aquilo, não deram limites. Só que não se trata de dar limites, se trata sim de dizer para o seu filho: eu te amo como você é, e eu estarei aqui e eu vou lutar com você. E vários dos casos que eu li, eles são de pais que viveram luta até de uma maneira um pouco hard, mas que depois lutaram com os filhos, e eu achei isso muito bonito. E teve casos de trans assassinados que eu li também, que os pais contavam os relatos. E isso tudo é uma prova de que a nossa sociedade em geral, ela não tá preparada ainda. Ela tem que estar preparada, mas ela parece não estar preparada para essa nova tendência. Ahn, e por isso, agora a gente entra na parte mais das notícias. Notícia de 13/11/2015. O site ABC
Ele diz que o Brasil é o pior lugar da América para você ser trans, porque 604 pessoas trans foram mortas por transfobia entre janeiro de 2008 e março de 2014, segundo a ONG Transgender Europe. E não tem nem o que falar, é só, tipo, muito brutal e muito triste. Porque outra notícia do dia 3/2 de 2016 do site Carta Capital, ele traz um levante que nos primeiros 31 dias desse ano, 2016, 30 pessoas da comunidade LGBT foram mortas por serem, tipo, gays, lésbicas, trans, e 9 delas sendo trans, vítimas de transfobia. E pra quem basicamente ignorou tudo que eu disse nesse vídeo, ou acha que eu tô completamente sem noção, ou que eu sou muito liberal, a gente vai ter a notícia do dia 12/2 de 2016 do site Veja, que vai trazer o ensaio da Psychological Science da psicóloga Christine Olsen, da Universidade de Washington, em que ela estudou 32 crianças trans e provou que elas têm maior facilidade de se identificar com o gênero oposto do biológico, ou seja, que é natural, é natural para ela. Tipo, você mostrar um carrinho para essa garota e ela se identificar com esse carrinho, com esse negócio. Você mostrar um terno e ela se identificar com isso. E com crianças extremamente pequenas, esse estudo foi feito e mostrou que as áreas do cérebro que são ativadas são instantâneas. Também vai estar tudo na descrição. E para fechar essa parte, tem mais duas notícias boas. Uma do dia 1º de fevereiro de 2016. O Mato Grosso, um juiz aprovou que a primeira criança trans de 9 anos aqui no Brasil mudasse legalmente de gênero nos documentos e ele passou a ser de Leandro para Luísa. E isso é maravilhoso, ao mesmo tempo que um pouco triste, porque essa mudança de certa forma só se deu graças a uma revista da Veja, uma edição que foi basicamente sobre isso, sobre esse caso do Leandro Luísa. E por final, a gente vai ter a notícia de 17/6 de 2016 que o ministro do STF, Edson Fachin, vai analisar a criminalização do caso de transfobia. Ou seja, vai tornar isso um crime e crime hediondo. E isso é maravilhoso porque provavelmente vai inibir ou talvez diminuir as ondas de assassinatos de cunho agressivos porque você não gosta do que a pessoa é, porque ela ser aquilo já te ofende. Enfim, esse vídeo eu espero ter esclarecido algumas coisas para quem não sabe nada. Eu espero que quem já sabe alguma coisa tenha aprendido alguma coisa. Eu espero não ter falado muita bobagem. Todos os dados, informações que eu usei estarão aqui na descrição. E eu acho que nesse caso, eu sempre falo nos vídeos que nós devemos ouvir as pessoas, nós devemos ouvir elas muito mais do que propriamente dar a nossa opinião, porque só falar já é bastante. Mas nesse caso, a gente precisa lutar. A gente precisa lutar porque uma criança trans é nada mais, nada menos do que isso. Ela é uma criança. Ela é uma criança que não se identifica com o próprio gênero. É uma criança que tá angustiada, é uma criança que tá deprimida, é uma criança que não necessariamente os pais vão lutar por ela, ou talvez os pais lutem contra ela. É uma criança que não tem ainda como se defender, que não tem como se impor. Pode acabar virando um adulto fragilizado, pode acabar virando um ser humano ruim. Então, nós temos que defender, nós temos que botar a mão na massa, nós temos que gritar. Como diria o ativista Harvey Milk, perguntavam para ele o que você podia fazer e ele dizia: vá alguém e conte a sua história. Porque as pessoas em geral elas tentam desumanizar, elas tentam fazer a gente como máquina, elas tentam corrigir quem nós somos, elas tentam tirar as coisas que nos fazem nós. E a única maneira é se nós
falarmos disso, é se nós agirmos contra isso, é se nós falarmos, ei, eu estou aqui, eu tenho voz e eu posso lutar pelos direitos dessa criança. Porque muitas pessoas acham que se você tem um vizinho que bate no filho e você não faz nada, é menos mal do que o cara que tá batendo nessa criança ou a mulher que tá batendo nessa criança. Mas a verdade é que não é. Talvez você seja tão ruim quanto ou até pior, porque você sabe que aquilo não está acontecendo e você não está fazendo nada. E protejam essas crianças, protejam a si mesmos. E eu vou ainda gravar um vídeo sobre paternidade, porque toda essa ideia do que é ser pai, toda essa ideia do que é uma depressão pós-parto, toda essa ideia do que é você ser mãe de um assassino, você ser mãe de um deficiente, você ter toda essa quebra de ter uma criança que você esperava muito que fosse de um jeito e ela vir a um mundo completamente diferente. Enfim, quem é o primeiro vídeo eu falo sobre muita psicologia, muitas doenças, muitos assuntos legais. Eu estou no Face, no Twitter, no Snap. E qualquer coisa é só me mandar mensagem e tamo junto.